Bom dia mais uma vez, meus amores. E agora nós iremos dar início à nossa aula de Ciência das Religiões, né? Que é a continuação da aula passada, né? Então, espero que vocês tenham pego a folhinha, né? Para acompanhar o texto, fazer a leitura e depois fazer o exercício proposto aí depois do texto, ok? Na semana passada nós falamos sobre a exploração do trabalho infantil, né? Isso, então nós vamos dar continuidade aí, né, sobre esse assunto, né? Nós vimos que a exploração infantil é um problema que está presente na maioria dos países do mundo, né? Onde crianças que não atingiram a idade mínima, nem adolescentes que atingiram a idade mínima, a idade máxima para trabalhar, né? Os seus 18 anos, trabalham em condições precárias, né? Então nós vemos crianças aí em todo lugar, até viajando, né, para outros lugares. Nós vemos crianças trabalhando em semáforos, nas ruas, pedindo algo para comer, né, algum dinheiro perto de restaurantes. Então tem vários tipos aí de exploração contra a criança, né, e contra o adolescente também. Nós sabemos que o trabalho infantil ele é proibido por lei, né? Toda forma de trabalho realizado por menor é proibido por lei, certo? Até que eles atinjam a idade máxima, né? A idade realmente para trabalhar. Então, até lá, eles estando abaixo da idade mínima, então é considerado na exploração do trabalho infantil. É isso? Nos países subdesenvolvidos, que nós já vimos, né, lá na outra aula, o trabalho infantil é um problema bastante comum, né? Nós vimos isso lá na outra aula, no outro vídeo, né? E na maioria das vezes ocorre para ajudar a família, né? Muitas vezes as crianças abandonam a escola ou nem chegam à escola, né, para ajudar nas despesas de casa, né, para ajudar com a família. Às vezes tem crianças maiores de 10, 12, 13 anos, né, e que tem irmãos menores e que às vezes eles saem para ajudar os pais para trabalhar aí para levar o sustento para casa, né, alguma coisa para casa. Não deixa de ser um tipo de trabalho infantil também, não é isso? E tem outros tipos de trabalho, né, crianças que trabalham em lixão, em carvoarias, vendendo outras coisas na rua ou balas em semáforos, vendendo água. A gente vê isso muito presente assim no nosso dia a dia, essas questões, né? E a gente já falou também, né, que lugar de criança é na escola, né? Quantas e quantas crianças queriam estar estudando, né? Ter um livro, ter um caderno, ter um lápis para fazer suas atividades, né? E não tem nada disso, né? Então, eu até falei para vocês aproveitarem esse momento para que vocês tenham um futuro lá na frente, né? Porque muitos pais querem isso para os filhos, né? Querem que os filhos cresçam e tenham um futuro, às vezes, que eles não tiveram, né? Por exemplo, muitos pais, como eu falei, não trabalharam, né? Trabalharam a vida toda, desde crianças, e não chegaram aí à escola, né? E quando tem um filho, quer que o filho tenha essa oportunidade, né? Então a gente tem que seguir à risca aí o que os nossos pais oferecem, né? Apesar de ter outros que exploram seus filhos, né, para o trabalho infantil. Então nós vimos aí que as crianças e os adolescentes têm alguns direitos, né? Direitos garantidos pela lei, né? Então nós vamos falar sobre o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi falado na aula passada. Então, nós sabemos que para viver em sociedade temos de respeitar essas leis, né? Todos os cidadãos têm que respeitar as leis que tratam dos direitos e dos deveres das pessoas, né? Quanto adultos também. Talvez você não sabia, mas as crianças também têm direitos, né? E suas leis, as crianças têm suas leis que estão escritas justamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é lá que vai garantir a proteção à criança e ao adolescente, né? Aquelas leis, né, que visam garantir os direitos e proteção contra a criança e o adolescente. O ECA, né, como é conhecido. Ele garante a proteção da infância e os direitos fundamentais
das crianças e dos adolescentes. Então, para quem não sabia, né, as crianças também, como nós adultos temos a Constituição, né, as leis que regem o país, então também tem os nossos direitos e nossos deveres como cidadão, as crianças também têm suas leis garantidas aí. O trabalho infantil é proibido pelo ECA, né? Todo mundo sabe que o trabalho infantil é proibido por lei. Só a partir dos 14 anos a criança pode ter uma ocupação como aprendiz, né? Então, quando a criança atinge 14 anos, ela tem uma ocupação como jovem aprendiz. Então, a criança, né, aos 14 anos, ela tem essa condição de jovem aprendiz, desde que continue aí, tenha condições adequadas, né, no aprendizado dessa profissão, certo? Sem largar os estudos, né? Então, o que diz o ECA? O que é que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente aí para a proteção dessas crianças e adolescentes? No Estatuto da Criança e do Adolescente está escrito que são deveres da família, da comunidade e do Estado garantir às crianças e os adolescentes os direitos. Então, está escrito lá no ECA. Direito à vida, à saúde, ao lazer, à alimentação, à cultura, ao respeito, à dignidade, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, à educação e à capacitação profissional. Está escrito lá no ECA, né, esse dever, né, que tem que ser colocado justamente para a família, para a comunidade e para o Estado, para garantir a essas crianças e adolescentes esses direitos aí, certo? Criança tem direito de brincar, né, de dar opinião, de se divertir, de procurar ajuda, de participar, entre outras coisas, né? Vocês também têm os direitos de vocês garantidos. E também seus deveres, né? Quando a gente tem direito, a gente também tem o dever. É proibido por lei tratar a criança com violência, né? Ofender a criança, entre outros, que é vários casos que acontecem de violência também contra a criança. Então, o ECA vai garantir essa proteção, né, às crianças, tanto com o trabalho, a exploração do trabalho infantil, como também contra a violência, né? Então, é o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente aí, para quem não conhecia. Então, com essa explicação, vocês irão ler o texto novamente, né? E vão fazer o exercício que está proposto aí depois do texto, ok? Com algumas questões e também vocês vão, na última questão, você vai escolher 2 direitos, né? Que vocês acham importantes, né? Que não podem faltar, todos são importantes, mas você vai identificar 2, destacar 2 e fazer o seu desenho, pintar bem bonitinho e fazer e colocar o nome do direito que você escolheu, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós ficamos por aqui e até a próxima aula de Ciência das Religiões.